Fala pessoal, esse é um diário, como o próprio nome do canal sugere, e vou mostrar um pouco do meu dia. Comecei o dia vendo os eventos que eu estou promovendo, Monte Crista, Pico Jurapê, também olhando um pouco sobre as inscrições da corrida de montanha Paraíso da Serra, e na sequência eu resolvi cozinhar. Estava já na hora do almoço, fazer um espaguete ao molho de tomate, inspirado num filme que eu assisti ontem na Netflix, filme chamado Nonas. O rapaz tem a brilhante ideia de iniciar um restaurante italiano em Nova York, e para cozinhar ele pega 3 avós, ou seja, nonas em italiano, avós. Elas cozinham como se fosse para a família, e o restaurante dá uma grande guinada e acaba que dá muito certo. Ou seja, o ordinário dando certo mais uma vez, a gente agir com propósito. O filme é baseado numa história real, onde o rapaz não é da área da gastronomia, e sim um peão de chão de fábrica, mas decide iniciar um restaurante e investir nessa questão da família, dos avós cozinhando para a família. Então ele resolveu gerar essa conexão, Ou seja, o rapaz promoveu através do ordinário algo extraordinário. Um restaurante onde as avós cozinhavam. Óbvio que não a avó das famílias que frequentavam, mas sim 3 avós que cozinhavam para o público como se estivesse cozinhando para a família. Esse filme fala de propósito, porque o rapaz que criou o restaurante era um peão de chão de fábrica, mas que tinha o desejo de promover essa conexão, não só de cultura, mas uma conexão familiar através do restaurante. Assim também como nos mostra de manter tradições vivas, como as tradições de família, onde a gente se reunia para ver a nossa avó, a nossa mãe cozinhar e termos aquele tempo de mesa e de construção familiar, aquele tempo que a gente recorda até hoje. Muitos, assim como eu, já não vivem mais esse tempo por conta da partida dos seus entes queridos, mas achei muito bacana a pegada do filme, o propósito, o lance da tradição. Então resolvi hoje ir para o fogão e fazer esse prato aí, para que eu pudesse registrar esse momento e criar essa memória junto da minha filha. Vai sair do filme me agredindo, seu corno. Eu vou botar o direito dos humanos, vai te prender. Porque tu tenta atacar os humanos. Ih, caiu já. Esse molho italiano passou. Tem que ser igual o molho lá do filme que a gente viu. Eu vi o filme e me inspirei. Quero ver o restaurante. Agora eu já descobri as tuas receitas de molho. Uhum. Inspirei, falei, Ó, vou provar. Muito bom. Como é difícil abandonar o sofá. Estava editando a primeira parte desse vídeo e pensando que eu tinha que sair, porque sair para fazer um trotezinho desse aqui também é ordinário, só que à vontade, onde está 2 km 700. Estamos aqui na pontezinha da Pedro Lessa. Vamos subir a trilha, descer da prefeitura. Talvez eu volte e saia lá pelo Zoo Botânico, talvez eu vá embora. O importante é se colocar em movimento, É muito provável que fique bem escuro essas imagens. Estou gravando com a minha GoPro antiga e única que eu tenho, Hero 4. Tô com uma dor absurda, galera. Aqui assim, ó, nos 2 lados. Nunca tinha me dado isso. Mas eu sei o que é. Falta de movimento. Muito tempo no sedentarismo, parado, treinando muito pouco, e quando treina leve. Aí pega. Fim da trilha. Agora estamos na rua aqui da vilinha aqui do Mirante. Aqui vai pro Mirante. Aqui tá pra prefeitura.
Pra trás, estradão. Pra cá, trilhazinha. Bem limpa, bem aberta. Mais uma trilha. Como eu falei no início do vídeo, né? O intuito desse vlog, desse diário, como diz o nome, diário de um nômade, é começar a registrar o dia a dia de um nômade urbano que sempre busca escapar para a natureza. Essa que é a melhor parte do dia. Passei um tempo em casa, fiz alguns trabalhos e agora estou aqui na parte boa. Não acaba por aqui, depois mais tem treino de fortalecimento na academia. Aí eu gravo mais um pouco. Bora lá, galera. Bora se movimentar. Finalzinho da trilha da prefeitura. Na cidade, no fundo. Isso ali na prefeitura. Descendo aqui, ó. Lá no fundo as montanhas. Cidade no meio. E vamos voltar por ela. Pegar mais um pouquinho. Fiz ela descendo, agora vamos subir. Chegando ali na igrejinha eu vejo se eu vou até o mirante pela estrada, se eu desço a trilha na frente da igrejinha, ou se eu volto pela Pedro Lessa. Aproveitar que eu tô subindo e tô dando uma caminhada para descansar. Lá no reconhecimento da Serra Alta, sábado, a largada é logo numa subida. Dá uns 600 metros de subida, a largada subindo já. Dá um ganho de elevação consideravelmente baixo. Acho que coisa de 40, 60 metros sobe. Mas mesmo assim é uma subida na largada. Então, aqueça bem ou faça o que eu tô fazendo. Caminhar. Não tem problema nenhum em caminhar. Até vou dizer pra vocês, você poupa energia. Precisa sair queimando toda a energia na primeira subida, porque na sequência ali já vai ter uma descidona. Então poupa energia para descida. Desça com cuidado também, né? Mas não há necessidade de subir correndo, até porque o ganho é mínimo de tempo. Só que o gasto ou o desperdício de energia é gigante. Então fique atento a isso. Saí da trilha da prefeitura. Agora tá na estradinha. Aqui tem uma trilha que dá ali na curva da placa. E a estradinha que dá na casa de madeira. Novamente na trilha da prefeitura. Subi a Pedro Lessa, desci ela, subi, fui pela ruazinha, fui no zoobotânico tomar água, subi a trilha da placa e tô aqui de novo. Vamos lá. Olha aí, olha quem o cara encontra. Ali, ó. Olha quem tá aí na trilha. E aí? Tudo bem? Beleza? Fazendo Treininho? aquele treininho? Viu só, galera, o que acontece com quem sai do sofá? O cara encontra as lendas da cidade. Talvez vocês não conheçam, né? Mas é difícil não conhecer. Esse ali é o Joinvilense, Luiz Fernando, influenciador de corrida aqui da cidade. E essas trilhas aqui, ele bate cartão. Estou aqui na trilha da prefeitura. É um dos locais de treino que ele prefere. Maneiro.
Esses encontros eu sempre tinha com frequência quando eu treinava muito, né? Agora tô treinando pouco, mas não é de surpreender. Passou um outro rapaz também correndo ali, da Gold Runners. E é isso, galera. O movimento te leva pra perto de quem tem movimento. Por isso que a gente tem que vir, mesmo sem ter vontade. Aí, galera, aqui é a prefeitura. Desci pra rua lá. Ali inicia ou termina a trilha da prefeitura. E agora bora pra casa esperar meu Uber. E já era. A casa tomar um café, que tem treino de força ainda. Esse foi o diário, minha primeira tentativa aqui no canal de produzir algo como se fosse um vlog, um diário mesmo de fato. Então mostrei algumas etapas do meu dia e como sobrevive, né, um nômade moderno. Como a gente dá jeito de lidar com a questão do esporte, a questão familiar, os compromissos do grupo de corrida, os pequenos eventos que eu acabo promovendo junto. Falei um pouco do filme, talvez ficou confuso para algumas pessoas, mas me identifiquei bastante com aquele filme ali por conta de o rapaz ser um peão de chão de fábrica. Ele trabalhava numa montadora de ônibus, assim. E aí ele passa numa esquina, vê um ponto para alugar e acaba alocando para abrir um restaurante. Aí ele tem a brilhante ideia de encontrar algumas senhoras já italianas que pudessem cozinhar para o restaurante dele, como se fossem as avós fazendo um grande almoço de domingo, algum grande almoço de final de semana. Então eu consegui compreender nesse filme, né, duas coisas importantes, que é o propósito que ele teve, mesmo ele estando aonde ele não, de repente não estava brilhando, que era no trabalho dele, ele CLT, mas ele, mesmo assim, ele arriscou, mesmo sem ter dinheiro, sem ter capacidade técnica para ter um restaurante, mas ele resolveu dar start no projeto do restaurante. E é isso, ter propósito naquilo que se faz. Por que eu estou falando de propósito? O cara não tinha propósito sendo CLT? Talvez tinha também, só que o filme mostra que no começo deu tudo errado, não estava fluindo o restaurante, mas como se tratava de um propósito, que era trazer à tona o segundo ponto que eu achei importante, propósito e tradição, e tornar algo ordinário algo que viesse a encantar as pessoas, através daquela refeição feita por uma avó, algo muito normal, algo muito simples e ordinário. Ele conseguiu ter um grande sucesso, o restaurante deu certo. E a questão também, falando de ordinário, né, que a tradição é algo ordinário, não é assim, isso é extraordinário, não, é ordinário, é as coisas do dia a dia. E não só esses dois pontos, né, de propósito e do ordinário, mas hoje, dia 21, são 3 da manhã, estou no trabalho, que hora de janta. Dia 20, ontem, foi o dia que eu vim trabalhar, né, eu comecei a trabalhar um pouquinho antes de virar o dia. Eu completei 6 anos de casa na empresa atual e comentei isso com alguns amigos esses dias,
que eu não enxergo muito propósito onde eu estou atualmente trabalhando, com a função que eu exerço, mas que eu vejo propósito em outras coisas que eu faço, mas que infelizmente não são a minha renda principal, ou não é o meu trabalho ainda, sabe? Então, enquanto a gente é CLT, enquanto a gente está em algo que a gente não tem propósito, de repente não, eu tenho total convicção disso, é momento da gente pegar e arriscar, e ir atrás do nosso propósito, e não esquecer das nossas tradições, mas ir atrás do propósito, porque tudo pode se transformar. O filme é baseado em fatos reais e me inspirou bastante pela questão de se tratar de alimentação. A minha mãe era confeiteira, uma boa cozinheira, e a saudade que a gente tem, né, das nossas famílias, de estar junto, de estar cozinhando junto, enfim. Então esse vlog talvez tenha ficado muito aleatório para vocês, mas para mim fez muito sentido. Eu queria mostrar a minha jornada e o que eu encontro de propósito dentro do meu dia, que é cuidar do grupo, das organizações ali, dos eventos, que é fazer meu treino de corrida, que é o que me levou a ter um grupo, esse treino de corrida, que é cuidar da minha casa, da minha filha, além de cozinhar e fazer tudo isso também, né? A gente lava roupa, pendura, dá uma limpada, lava a louça, e é isso. Talvez diferentemente daquilo que todo mundo está careca de ver nas redes sociais, né? Os blogueiros da atualidade, os influenciadores da atualidade, uma geração um pouco mais nova que a minha também, né? Mas a vida de pessoas comuns que vivem o ordinário é mais ou menos como esse meu blog aqui. Talvez pareça até aleatório, distorcido, mas essa é a maneira que a gente funciona. Então, nunca deixar de buscar propósito e nunca se comparar com ninguém, sabe? Porque a gente tem o nosso valor, a gente que faz da nossa maneira, não da nossa maneira, né? Talvez não é a maneira que nós gostaríamos de fazer, mas é a maneira que a gente tem condição de fazer no momento. Então, se você simplesmente ficar focado no seu propósito, zelar pelas suas tradições e fazer o ordinário bem feito, isso pode tornar a vida de outras pessoas extraordinária. Então esse era o tema desse meu primeiro diário. Estou assistindo alguns canais que produzem algo relacionado, estou achando bem interessante e resolvi gravar o meu primeiro. Então espero que vocês gostem, comentem aí se ficarem em dúvida, se curtiram, acharam bacana a ideia, ou se eu estou viajando e deveria mudar totalmente o formato de criação de vídeos aqui. Mas é isso, se você gostar, deixa um like aí, compartilha com aquele amigo e seguimos aí no canal Diários de um Nômade. Um abraço.